pessoal, queria agradecer a oportunidade aí à RTM para poder contar um pouquinho para vocês sobre a criptografia pós-quântica. Que nome maluco é esse? Esse é um nome interessante, um nome que parece difícil, mas na verdade tem a ver com uma nova safra de algoritmos criptográficos que rodam em computadores normais, mas que são resistentes a essa coisa que está chegando num futuro muito próximo, que são os computadores quânticos. Antes de entrar na palestra, eu queria só falar para você o que é o computador quântico. O computador quântico é um computador que, em tese, resolve os mesmos problemas que um computador normal e resolve problemas que os computadores normais não resolvem. Um desses problemas é um problema que está no dia a dia de todo mundo, não sei se vocês sabem, mas uma companhia aérea, por exemplo, quando tem que decidir uma malha de voos ou uma ordem de entrega de produtos, essa companhia ela roda um algoritmo de otimização de rotas. Esse algoritmo ele é quase impossível para um computador normal. Não sei se vocês sabiam, mas ele é trivial, ele é feito instantaneamente por um computador quântico. E tem vários outros problemas no nosso dia a dia. Por exemplo, calcular se uma determinada molécula pode ser um medicamento, é instantâneo. E outra coisa que ele faz instantaneamente é quebrar criptografia de certos tipos. E aí ou a indústria teve que inventar, os cientistas tiveram que inventar algo que se chama criptografia pós-quântica, que simplesmente significa que é um algoritmo que não é quebrado por um computador quântico. Então vamos falar um pouquinho de como isso afeta o setor. Bom, só para lembrar, o nosso setor ele usa a criptografia como um fundamento invisível. Ele está aí para fazer várias coisas. Ele está aí para garantir cada transação que eu faço com um cartão, seja tarjeta, seja ou não. Na ATM, quando eu estou na ATM lá, a criptografia está envolvida. Quando eu faço uma assinatura digital dentro de uma PKI ou no onboarding num cliente, de novo a criptografia está envolvida. É justo dizer que o nosso setor não existiria sem criptografia. Nenhuma transação online poderia ser feita. Nenhuma transação remota, teria que ser tudo na assinatura de papel. Então a criptografia é um dos fundamentos. E esse fundamento, a cada 10, 15, 20 anos, tem que passar por uma renovação. E a gente está passando nesse momento por uma renovação. Ao contrário de outras renovações, essa renovação tem um timeline muito bem definido. Os computadores quânticos já estão chegando. Eles não são do tamanho ainda, eles não têm o número de bits ainda para quebrar a criptografia que está aqui neste momento. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu assinei um onboarding dentro de uma plataforma online. Isso é um contrato de adesão. Esse contrato ele é válido por quanto tempo? Vocês já se perguntaram? Pelo tempo do meu relacionamento com o banco. Se for 10 anos, é 10 anos. Se for uma compra ou venda de ativos, talvez muito mais tempo, 20, 30 anos. O que acontece é que a informação que a gente protege hoje, ela não tem que estar mantida protegida por hoje. Ela tem que estar mantida vinculante, se for um contrato, ou sigilosa, se for um dado pessoal, por muitos anos pela frente. E ela vai estar ali disponível quando o computador quântico estiver disponível para todo mundo, para todos os casos de uso. Então a janela de tempo de sobrevivência da computação já colide hoje com a existência do computador quântico que quebra aquele algoritmo. O que eu quebro é a capacidade de abrir uma informação ou eu consigo forjar um contrato com algoritmos assinados com a criptografia atual, se eu não assinar eles já pós-quântica, com algoritmos pós-quânticos. Ou seja, a infraestrutura vai ser vulnerável no futuro, mas a informação é vulnerável já no presente. Bom, qual que é o tempo de vida útil da informação em diversas aplicações? Bom, depende bastante de como cada um opera, mas aqui tem uma tabela interessante. Então, quando a gente pega num cartão EMV, cartão de bandeira, a gente está falando de uma vida útil lá de 5 anos. 5 anos, computador quântico que quebra TR-31, que é usado para os protocolos já está lá. Qualquer um poderia fraudar uma transação. Terminais POS, que ficam ali na ponta, 7 a 10 anos. Bom, claro que tem alguns que trocam mais rápido, agora a gente tem POS em celular, então você tem uma capacidade de atualizar, mas o POS típico, clássico, ele tem uma certa dificuldade de atualização. As ATMs também ficam muito tempo na praça.
certificados digitais, que são usados também como infraestrutura, é usado no Pix, é usado no SPB, é usado em uma série de operações, tem validades típicas de 5 a 15 anos. Protocolos legados, tem uma infraestrutura gigantesca no setor financeiro, setor de pagamentos, todo o setor. E esses protocolos, a gente veio pelo IPv4. Quantos anos, quantas décadas a gente está tentando trocar IPv4 para IPv6? Vixe, muitos anos. Toda essa infraestrutura aqui dura muito tempo. E toda ela usa criptografia. E toda a criptografia que está aqui vai ser quebrada, ou se entende que vai ser quebrada, nos próximos 3 anos para cima. Ou seja, a gente precisa começar a trocar a infraestrutura, ou pelo menos mapear ativos de risco, infraestrutura de risco, imediatamente agora. Bancos grandes, diria os 4 grandes, ou 5 grandes, depende de como você conta, já têm iniciativas internas de troca de infraestrutura. Grupos de trabalho que já mapearam o que precisa ser trocado e já começaram a troca. A próxima compra que o cliente faz, ele já faz essa compra pensando, ok, meu ativo de infraestrutura, minha aplicação, meu middleware, já tem que suportar criptografia pós-quântica. Criptografia pós-quântica tem algoritmos padronizados, certificáveis hoje no presente. Veja, com aquele tempo de duração e com o advento do computador quântico prático, usável, o tamanho necessário para quebrar a criptografia, que deve chegar entre 3 a 5 anos, o tipo de coisa que acontece é clonagem em massa, impersonificação de emissores, interceptação de transações, colapso, ou seja, colapso total na confiança dos sistemas. Não é por isso que muita gente está se movendo. Eu comentei dos grandes, mas eu comento também das bandeiras. As bandeiras estão avançando nisso. Tem pequenos avançando nisso. Só que isso é um blind spot ainda talvez para 80% do nosso setor. E é um blind spot que se você começar a mudar agora, não custa. Ele custa muito pouco. É sobre escolhas. A hora que eu vou fazer uma compra, uma aquisição, um serviço, assinatura no serviço, eu escolho A, B, C ou D. A hora que eu vou escolher desenvolver uma plataforma, eu vou lá e já desenvolvo os requisitos corretos. As empresas líderes já têm implementado em vários dos seus produtos os algoritmos pós-quânticos. Basicamente, existem 2 grandes algoritmos, eles são padronizados, na realidade, então não são nomes inventados, eles são nomes bonitinhos, né, mas eles não são... Eles são padronizados pelo NIST, que é o órgão de padronização americana. Eles são chamados de ML-DSA e ML-CAN. Um é para assinatura digital, o outro para a parte de encriptação de dados. Quando a gente olha, IBM, AWS e Mastercard, por exemplo, já implementaram em algumas das suas linhas de produtos ou elas estão no roadmap de desenvolvimento. O que eu queria dizer para vocês aqui é, na parceria que a gente tem com a RTM, de infraestrutura de HSM como serviço, já são pós-quantum capazes. Então, parceiros da RTM, parceiros ou seja, clientes dessa parceria podem começar hoje a fazer uso dessa infraestrutura com criptografia pós-quântica. Inclusive, o equipamento que está por debaixo disso, né, é um dos pouquíssimos do mundo, acho que tem uns 3 no mundo somente, que tem a certificação do algoritmo criptográfico pós-quântico. Claro que com o tempo outros provedores vão conseguir isso. Mas, nesse momento, o parceiro RTM, né, o cliente que usa a infraestrutura da RTM consegue ter uso imediato. Quando a gente olha o mercado brasileiro, isso aqui vem de uma pesquisa nossa, né? A gente vê que só 70% dos emissores não têm um plano de PQC, o que é bastante temerário, né? 85% dos adquirentes desconhecem o risco e 90% das fintechs têm 0 preparação. É um cenário assim bastante preocupante. É mais ou menos aquela coisa que falaram aqui para mim. Puxa, ninguém estava prestando atenção em IA e de repente uma hora emergiu, explodiu. A gente está no momento pré-explosão. Quem sai na frente sai com maior tranquilidade, tem mais tempo para implementar, né? E não ficar naquele sem fim de mudança como aconteceu com o do PV4,
talvez vai agora. A diferença aqui, não, que é um risco muito grande, não é questão de inconveniência. Bom, quais que são os pilares para uma migração, né? Basicamente, são quatro passos que não são muito difíceis. A primeira é fazer um inventário. Quer dizer, mapeia que algoritmo você está usando em que lugar. Identifica onde que é crítico. Informação transacional que vive pouco tempo, eu vou ter que mudar em algum momento, mas as que vivem muito tempo, eu preciso começar a planejar agora. Faz uma análise de risco. Claro, tem que avaliar a exposição daquele ativo contra a superfície de ataque, contra o adversário. Prioriza e, obviamente, começa a implementar e escolhe opções que a gente chama de criptoagilidade. Criptoagilidade é aquela coisa onde tua infra, o teu serviço web, tua aplicação, o que quer que seja, ele é construído de tal forma que a criptografia que está ali, ela não está amarrada no código, ela é um item de configuração. Isso é super importante. E claro, a partir disso você pode fazer a implementação gradual à medida, priorizando os riscos mais altos. Qual que é um roadmap realista de implementação de criptografia pós-quântico no setor? Bom, o que você pode fazer agora é formar um grupo de trabalho, um comitê, para estudar o assunto como os grandes já têm. Aliás, no caso dos grandes, eles têm inclusive grupos inteiros dedicados a fazer isso. Faz um inventário, que é basicamente um trabalho de coleta de informações, e é possível fazer POCs. Aliás, a nuvem da RTM aqui, o HCP Service, facilita essas POCs. 2026, pilotos, é importantíssimo fazer piloto, porque muda quantidade de tráfego de dados, atraso de transações, ou seja, provavelmente transacional é bastante importante. E de 28 a 30, tem que ser feita a migração em escala. Aliás, em 2030, ou seja, daqui 5 anos, mas que passa assim, será proibido pelo NIST usar a RSA, que é a base fundamental de toda a infraestrutura que a gente tem hoje. Ou seja, já tem a data do dia da virada. Se uma coisa já tem a data da virada, né? Você não pode ser... Tem um pessoal que diz assim, ninguém pode dizer que foi surpreendido pelo 7 de setembro. O 7 de setembro acontece todo ano na mesma data, certo? Aqui já tem a data. Ninguém pode dizer que foi surpreendido por isso aqui. Bom, eu acho que cada player do setor tem para onde começar. Emissores, eu acho que tem que olhar a geração de chaves de cartão, certificados de autenticação usados nas PKIs, adquirentes, toda a parte de comunicação, proteção de dados sensíveis, processadoras, tem a questão dos HSMs que estão no processamento das transações, já que as bandeiras já têm um cronograma de troca, ou tem estudos nesse sentido. E fintechs já tem que começar a adaptar a APIs de pagamento e autenticação de usuários. São as coisas, talvez, mínimas, ou pontos iniciais de ação para quem está no setor. Bom, a gente tem uma vantagem brasileira, que tem uma união aí muito feliz entre a RTM e a gente, e uma parceira a mais, EcosCard. Né? Com isso a gente consegue oferecer isso como serviço, seja para um ambiente de homologação, testes, prototipação, ou seja, CAPEX, não tem um CAPEX associado, e basicamente oferece também tudo isso através de APIs. Né? Então é uma maneira bastante fácil de começar. A gente pode ajudar, claro, em toda a jornada, desde a assessment, no mapeamento de ativos, criar um roadmap personalizado, até, claro, a implementação e a operação, né? Dentro da nuvem da RTM, por exemplo. Bem, eu acho que a gente sempre tem que colocar em dois cenários. Né? Se a gente começa agora, passa a ser uma transição suave, já que tem um deadline bem definido. Os custos são diluídos, tem uma vantagem competitiva de chegar para o cliente e falar assim, eu já estou pronto, meu risco é mais baixo, né? Você não vai ser pego surpreendido, você é o primeiro a levar uma mensagem, ou seja, garante uma liderança de mercado. A partir de 2028, a qualquer momento pode ter uma catástrofe. A catástrofe é assim, puta, acharam uma vulnerabilidade e agora eu consigo quebrar a TR-31. Imagina que você está lá e de repente, putz, para tudo. É um cenário totalmente possível. Aliás, vai acontecer, não é questão
Só a gente não sabe se é 28, ou 27, ou 29, ou 30. A gente não sabe exatamente o momento, mas ele com certeza vai acontecer. Bem, então é isso. Então o próximo passo concreto é sugestão, né? Formar um comitê de PQC na organização, dar uma olhada no guia da NIST de migração pós-quântica. Estamos aqui disponível para um assessment. E claro, sempre tem que ter definido um sponsor executivo que entenda que aquilo realmente é um problema existencial para o negócio se não for tratado de forma adequada. Apenas uma observação, né? Entre todos os algoritmos, o mais vulnerável nesse momento é a questão do legado que a gente tem inteiro de 3DS em vários lugares transacionais. Em janeiro de 25, já não deveria ter mais 10 em lugar nenhum, Triple 10 em lugar nenhum, mas a gente ainda não venceu isso. E olha que esse é um caso muito mais simples que trocar o resto da infraestrutura, né? Mas o Nascente não se moveu muito enquanto indústria. É isso, queria agradecer aí, claro, abrir para perguntas, caso tenham. Esse é um assunto que tem, se for olhar na parte técnica, uma densidade muito grande, mas a realidade a fundação da nossa casa tem data para apodrecer e eu preciso trocar antes que ela funde. Se eu fizer isso planejado, o risco é pequeno, não vou ser surpreendido pelo 7 de setembro, e a coisa pode ser diluída no sentido que eu vou fazendo escolhas inteligentes ao longo do tempo. E o interessante os grandões estão olhando o assunto, mas tem grandões que eu aqui conversando, foi a primeira vez que sei lá, alguém tomou conhecimento do assunto. E isso mostra como é uma coisa que está para emergir, né? É isso. Muito obrigado.